Na Prever FM, você começa o dia bem informado. E vamos agora com a participação semanal do prefeito Fábio Leite, que já está ao vivo com a gente pelo telefone. Bom dia, prefeito. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, amigos da Rádio Prever. Um prazerzão estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira. Prefeito, eu não sei se eu estou enganado ou não, mas o senhor está em Brasília ou ainda está em Botucatu? Não. Falo com vocês de Brasília, André. Vim para cá essa semana decisiva em relação às emendas, né, aos valores relacionados ao PAC. Eu recebi uma ligação da equipe da Secretaria do PAC Nacional na semana passada, porque as prefeituras e os estados têm até hoje, dia 12, para fazer as assinaturas dos convênios do PAC com o governo federal. No caso de Botucatu, o nosso convênio de 71 milhões, eu assinei no último dia 2 de dezembro, e eu recebi essa ligação da equipe aqui da Secretaria Nacional do PAC, porque existe a possibilidade de algumas prefeituras, alguns estados, não realizarem essa formalização. E como Botucatu tem projetos aí disponíveis na prateleira, eles pediram para que eu viesse para apresentar esses projetos e eventualmente a gente conquistar aí um pouco mais de recurso através de sobras, André. O que seriam esses recursos? Também para drenagem só, ou o PAC tem outras frentes que podem ser buscado recurso? Não, tem várias frentes. Nós temos, inclusive, que nós tentamos a habilitação no PAC, desde construção de escolas, postos de saúde, equipamentos, as próprias linhas de drenagem, enfim. O PAC tem uma série de pilares, né, uma série de linhas disponíveis. E a Prefeitura de Botucatu, nesse ano, fez a inscrição em vários desses programas. Obtivemos aproximadamente 72 milhões nas linhas de drenagem, mas existe sim a possibilidade, no caso de sobra, e no caso de não haver um contingenciamento pelo ministro da Economia, pelo ministro da Fazenda, de eventualmente a gente se beneficiar com mais recursos, André. Maravilha, prefeito. Boa sorte aí, a gente espera que venha mais recursos para Botucatu. Agora, mudando um pouquinho de assunto, tem duas situações que a gente precisa tratar aqui hoje. A primeira delas é novamente a questão da falta d'água. O ouvinte Leonardo mandou agora há pouco um vídeo da torneira dele ainda sem água. E isso tomou a tônica nos últimos dias, prefeito. Como é que o senhor avalia essa situação que já não ocorria em Botucatu há tanto tempo? E nos últimos dias choveu aqui na Prever, não acontece, reclamações de pessoas que estavam sem água em casa. Como é que o senhor avalia essa situação, prefeito? André, tenho acompanhado isso também muito próximo, tenho falado diretamente com as diretorias tanto da Sabesp quanto da CPFL. Essa situação dessa semana, a explicação que me apresentam é porque foi um problema de falta de energia elétrica na captação do Rio Pardo. Então a questão apresentada não é a falta, não é a indisponibilidade de água, mas um problema lá na captação por conta da falta de energia. Tenho falado direto com a presidência da CPFL Paulista, inclusive agora pela manhã trocava mensagens com eles, e a gente tem 30 pontos em Botucatu, 30 unidades consumidoras em Botucatu sem energia nessa manhã, que está sendo restabelecida pelas equipes da CPFL. E o meu pedido, e é nisso que eles têm trabalhado, é que especialmente esse fornecimento de energia para as áreas de tratamento de água, captação de água e tratamento de esgoto, se tem um plano de contingência mais estruturado, para que a gente não tenha esses efeitos nas regiões, especialmente nas regiões mais altas de Botucatu, como aconteceu nessa semana, André. É claro que a gente cobra aqui na rádio, às vezes os dirigentes ouvem, né, os programas aqui da rádio, mas não é uma cobrança formal. Agora, não é possível o próprio prefeito fazer uma cobrança formal da Sabesp para que haja um gerador de energia na captação, prefeito? Não dá, inclusive, para entender por que não existe isso até hoje lá, né? Tratamos essa questão também, André, e não nessa semana, naquela última que aconteceu, se eu não me engano, há mais ou menos um mês e meio, 2, quando houve também aquela falta de energia na captação, e tecnicamente a apresentação que eles fazem seria inviável a questão de geradores, por conta da capacidade necessária que teria que ser instalada, né? Então você teria que ter um parque de geradores estrondoso, gigante, para trabalhar nesse esquema de stand-by. O que eu tenho tratado com eles é de que o tempo de resposta no caso da falta de energia para captação de água, ele seja encurtado. Então nessa última ocorrência, a informação que eu tive
é de que no momento que caiu o fornecimento de energia até o restabelecimento se passaram algo em torno de 2h30, 3 horas. E é isso que compromete a questão do abastecimento da cidade, principalmente das regiões mais altas. Então, no que tem sido, o que eu tenho insistido, né, oficialmente pela prefeitura, é que esse tempo de resposta da recuperação do sistema seja mais rápido, para que você não afete o fornecimento ou as reservas de água das regiões, de novo, mais altas de Botucatu. É um problema da Sabesp, acho que o prefeito vai ter que ficar atento agora nas próximas semanas, meses e anos, né? Porque a gente vive um momento de transição na Sabesp e a gente recebeu aqui agora, prefeito, um vídeo, né, que é um outro lado da reclamação. Eu não sei, acho que não vai dar tempo de colocar o vídeo no ar agora, mas eu vi as fotos aqui de um vazamento muito grande. Uma outra ouvinte já relatou aqui, 2 ouvintes relataram aqui, um vazamento muito grande ali naquele local onde tem um reservatório da Sabesp próximo entre a Camilo Mazzoni e o Monte Mora, perto do Atacadão ali tem um reservatório da Sabesp e está formando enxurrada o que está vazando de água lá. É muito estranho, né, prefeito? Nessa transição a gente vê o que era esperado, né? Privatizou, vai melhorar o serviço, a gente já tem visto demonstrações de que está caindo a qualidade do serviço. Isso acaba também caindo uma cobrança para o prefeito, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que essas concessões, então é importante a gente deixar também sempre consignado aqui e usando a audiência de vocês. A concessão do fornecimento de energia elétrica não é uma concessão feita pela municipalidade, pela prefeitura, é uma concessão federal, que no caso de Botucatu você tem a CPFL Paulista. E a concessão dos serviços de água, que foi feita pelo município lá atrás, para a anterior Sabesp, a Sabesp ainda pública, né? Sabesp ainda economia mista, essa privatização também não foi desenvolvida pela prefeitura, enfim, pelo município de Botucatu. Então a gente tem 2 processos de concessão estruturais de questões importantíssimas da cidade, que ao município resta fazer o acompanhamento dessa prestação de serviço, como você abriu inclusive a entrevista, e exigir que essas providências de fato sejam tomadas, e a gente tem feito isso formalmente, tanto com o CPFL Paulista quanto com a Sabesp, porque independente de ser uma companhia privatizada ou não, uma companhia pública ou não, a prestação de serviço tem níveis, né, de serviços que tem que ser entregues, e dentro da última questão que você falou, nos níveis de serviço, uma das questões que são avaliadas é inclusive a perda que eles falam de água, né, de água tratada. Então tudo isso tem sido acompanhado pelo município de forma, vamos dizer, formal, para que esses indicadores, essa prestação de serviço não tenha nenhum problema, independente de ser uma companhia ou não privatizada. O nível de serviço tem que ser mantido e é isso que a gente vai exigir. Ok, prefeito, a gente inclusive está vendo o vídeo aí para quem está acompanhando pelas redes sociais ou pelo site. É muita água mesmo que está sendo desperdiçada ali se eu não me engano é o laboratório da Sabesp, tem um reservatório junto. Agora, para quem está sem água em casa e vê uma cena como essa, é realmente revoltante. Mudando de assunto, prefeito, uma outra situação também que se arrasta, né, já há muito tempo, não é de agora, mas quem sabe o senhor tem alguma atualização com relação a isso. Ontem nós tivemos um outro acidente grave ali naquele trevo que dá acesso ao Jardim Tropical. A área de concessão também, outra concessão, né? As concessões são sempre um problema para o município, porque não pode atuar, mas há também a cobrança. Trevo de acesso ao Jardim Tropical, Domingos Sartori, motociclista colidiu com um carro que estava cruzando a pista e acabou sofrendo fraturas. Há algum avanço na construção de um trevo nesse local, prefeito? Como é que está a questão aí do acesso ao Jardim Tropical? Bom, esse acesso, ele é um absurdo, né? Para usar uma palavra leve, ele é um absurdo, a forma como ele foi concebido, a forma como a geometria dele está constituída e a regulação dele para acesso ao Jardim Tropical. Bom, o que eu fiz foi o seguinte, eu preciso historiar um pouquinho, André, porque inclusive ontem eu me comuniquei e dei essa informação para alguns membros da associação ali do Jardim Tropical, pessoas bastante preocupadas, bastante interessadas ali no desenvolvimento daquela região. Botucatu, eu tenho desde o início do ano estado pelo menos uma vez por mês na Artesp, que é o órgão do governo do estado responsável pelas concessões de rodovia. Lembrando que a Domingos Sartori é uma rodovia concedida e a concessão em Botucatu é feita pela antiga Rodovias do Tietê, agora via Ápia.
Desde o início do ano eu apresentei um projeto na Artesp, e esse projeto foi aprovado, que se relaciona com as marginais da Marechal Rondon. Originalmente as marginais da Rondon iniciariam ali próximo a Caio. Como houve a construção daquele piscinão à beira da Rondon, nesse trecho fica praticamente inviável você fazer o desenvolvimento de alguma marginal, de algum trecho ali. Então eu propus para a Artesp que, ao invés de você fazer nesse trecho específico do piscinão, se compensasse com outros trechos da própria região. E um dos trechos que eu coloquei como compensação é a regularização de todo esse acesso do Jardim Tropical. E isso foi aprovado pela Artesp. O segundo, a grande desafio que a gente tem agora é o início das obras das marginais. Você vai se lembrar quando o governador Tarcísio esteve em Botucatu inaugurando as marginais da Castelinho, tanto ele quanto o presidente da Via Ápia assumiram um compromisso comigo de que as obras das marginais começariam no mês de outubro de 2025. E isso não aconteceu. Tenho feito contato com a Artesp mensalmente, como falei, e com o presidente da Via Ápia, isso quase que semanalmente. Segundo eles estão na fase final da formalização dos trechos que a Via Ápia assume agora no estado de São Paulo, e um dos trechos que é prioritário, ou que são prioritários, são os trechos relacionados às marginais e, consequentemente, a gente faz a regularização do Jardim Tropical. Então, o que a gente tem hoje, André, atualizado dessa sexta-feira, é de que essa minha proposição de que o acesso ao Jardim Tropical seja regularizado no mesmo momento em que as marginais da Rondon forem desenvolvidas, isso já está aprovado. O que eu sigo agora acompanhando é o início das obras efetivamente, para que a gente tenha não só essa questão, mas também toda essa conexão da Marechal Rondon, o acesso ao AME, a conexão dela com a alça de acesso a Castelinho, tudo isso faz parte desse projeto, desse programa, e agora eu batalho junto à Artesp para que essas obras tenham início, André. É possível priorizar o trevo do Jardim Aeroporto, até porque a gente sabe que as construções de marginais demoram pra caramba, né? E no meu ponto de vista, e também acho que de quem mora naquela região, passa por ali, o trevo, até por conta da segurança, seria prioridade. Nesse sentido, é possível começar pelo trevo? Esse é meu pedido, André, que a gente tenha a primeira inserção na Domingos Sartório para regularizar o trevo do acesso ao Jardim Tropical, e na Rondon o meu pedido é que se comece do trecho próximo ao AME, para que a gente também regularize via marginal o acesso pela Marechal Rondon ao AME de Botucatu. Perfeito. Para a gente finalizar, prefeito, a sua ida a Brasília também tem outro motivo. Se eu não estiver enganado, na segunda-feira tem a final do Prêmio Band Cidades Inteligentes, é isso ou não? Exatamente. A gente, Botucatu, e eu fui, graças a Deus, honrado em ter sido premiado na etapa de São Paulo do Prêmio Band Cidades Excelentes, em duas categorias, infraestrutura e o IGMA geral, que é a Administração Geral Pública. Botucatu ficou em primeiro lugar na versão de São Paulo, na etapa de São Paulo, e agora fui convidado também para na segunda-feira participar da etapa nacional. Com 11 meses de governo apenas, a gente sabe que a chance da gente sair premiado aqui de Brasília é muito pequena, mas já é uma honra o fato da gente figurar entre as 3 cidades mais importantes acima de 100 mil habitantes nas questões de infraestrutura e também de administração geral, que é o que eles chamam do IGMA geral, André. Quem quiser acompanhar, isso vai ser transmitido ao vivo? Qual horário vai ser? Vai sim. Na segunda-feira a gente vai fazer uma publicação nas redes sociais e para vocês através de releases, indicando qual que é o site, qual que é o link para fazer esse acompanhamento. Perfeito, prefeito. Boa sorte aí, que traga bons frutos, não só na premiação, muito mais na questão financeira, com projetos aqui para a cidade, aproveitando aí os municípios que não conseguirem fazer aí a assinatura do convênio em tempo, que sobre dinheiro e a gente consiga trazer um pouquinho. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Que assim seja, André. Obrigado, ótimo dia para você, ótimo dia, Ellen, ótimo dia a todos os nossos ouvintes, cidadãos de Botucatu. Um abraço, uma excelente sexta-feira e um abençoado final de semana. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.